Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, para que eu possa, da forma que Ele permitir que eu faça, se eu conseguir fazer. Faz muito tempo que eu não sinto o que eu estou sentindo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito. Se você entender esse propósito, isso pode mudar muita coisa. Muita coisa. As últimas palavras que nós ouvimos aqui é para que Deus manifeste a sua glória. Mostre-nos a sua glória. Você quer mesmo? Você tem certeza disso? Teve uns discípulos que falaram: Moisés, vai você lá, nós fica aqui mesmo. Mas Deus quer manifestar a sua glória, irmão. Nesse tempo, Deus quer manifestar a sua glória. Ele está preparando a igreja para isso. Então fique atento ao que o Senhor quer falar comigo e com você. Eu estava ali, eu chorei um bom tempo ali, quando algo que eu ouvi na quarta-feira, eu estava em São Paulo na quarta. Meu Deus, essa mão não vai parar não. Glória a Deus. Santo de Israel. E eu vi um versículo na quarta-feira durante o culto, e hoje de manhã esse versículo ele ressoou novamente. Mas eu estava falando com Deus que eu precisava que Ele fizesse ele começasse a descascar a laranja, né? Sabe aquela criança quando ele está ali, depois que você tira aquele primeiro pedaço ali, depois é mais fácil, né? Para tirar a casca, né? Eu falei: Senhor, descasca por primeiro momento aí, depois eu continuo, né? Me dá uma direção de como que a gente vai começar, para que o Senhor então faça o que o Senhor quer fazer, e principalmente não permita que eu atrapalhe, né? Se eu não atrapalhar já é muita coisa, né? Então que Deus faça o que Ele quer fazer aqui, que você principalmente entenda que nós estamos no início de um ciclo. Nós estamos apenas, nós temos 11 meses aí pela frente, isso é importante. Nós caminhamos nesse ano de 2026 apenas um mês, falta quantos? 11, nesses 11 meses, talvez se você entender um projeto aqui, um propósito, isso pode mudar muita coisa, sobre essa questão de manifestação da glória de Deus. Você vai entender algo poderoso, que o reino de Deus é um reino organizado. O reino de Deus é um reino organizado. Quando Jesus disse para os seus discípulos ali em João 14, é algo que tipifica o contexto de Israel, quando alguém desposa uma mulher, uma esposa ali, ele tem um tempo para preparar a casa. Então tem ali toda essa questão, dependendo da cultura, questão do dote e tal, mas quando Jesus disse: vou vos preparar lugar, você conhece esse texto ou não? Isso tipifica a história de um noivo, que ele tem um tempo, né? Como Maria foi desposada de José. Então, ela foi prometida em casamento ali, e o noivo vai preparar a casa, e a noiva vai preparar o enxoval, para depois ter as bodas do cordeiro. Isso acontece também com a igreja. Mas certa feita Jesus disse assim: eu vou vos preparar lugar, e depois eu vou voltar. Tudo bem ou não? Quando tiver tudo pronto, eu vou voltar e vou levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, querido, Deus está preparando o lugar também de forma física, não só de forma espiritual. Deus está preparando o lugar. Mas Deus não faz nada sem propósito. É por isso que eu estou tremendo aqui. Deus tem propósitos, e estes propósitos não podem ser frustrados. E Deus, ao longo das eras, Ele usou alguém. E Ele quer me usar, Ele quer te usar, Ele quer nos usar. E se nós entendermos isso, dessa manifestação da glória dEle, nesse sentido, você vai ver que vai valer a pena você ter estado aqui nessa noite. Você vai entender
algo muito simples, só que muitas vezes tantas coisas estão competindo, estão aí de alguma forma e que a gente muitas vezes não consegue perceber, sabe, a simplicidade do Evangelho. E essa forma simples que nós vamos tentar passar para você, o que Deus requer de mim e de você nesses 11 meses. Quantos meses? 11. Abra sua Bíblia aí, vou começar onde o Senhor me deu ali, para a gente falar um pouquinho com vocês nessa noite. O profeta Isaías capítulo 32 é uma profecia de algo que estava para acontecer, e já aconteceu, aleluia. Você já foi alcançado por essa profecia, e eu também, ainda que em dado momento aqui, ela é uma profecia para o povo de Deus, que nós não éramos povo de Deus, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que você conhece. Mas capítulo 32 de Jeremias, só para me te colocar dentro de um contexto aqui, Jeremias, por gentileza, se eu falei Isaías, me perdoe, Jeremias 32. Profeta Jeremias, capítulo 32, 38 a seguir, versículo 38 a seguir, diz assim: e eles serão, diga assim, futuro, tudo bem na conjugação verbal aí? E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Pelo fato deles serem o meu povo, eu vou ser o Deus dele. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Só até aí. Então presta atenção, querido, que isso é uma profecia, que Deus usa o profeta Jeremias, muito tempos antes, para estar estabelecendo então um momento que ele ia congregar um povo, fazer com que esse povo entendesse então, sabe, um propósito. E o propósito de Deus está falando: olha, eu vou me alegrar fazendo o bem a eles, vou plantar eles nessa terra com todo o meu coração, com toda a minha alma, e eu vou me alegrar, eu vou, sabe, me satisfazer em ver eles realmente desfrutando do bem que eu tenho proposto, pelo fato deles terem se tornado o meu povo, e pelo fato de eu poder ser o Deus deles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Diga assim: mas nós não éramos. Nós não tínhamos acesso, havia limitações, nós não tínhamos acesso, tinha um véu que separava, nós não éramos do povo. A própria palavra do Senhor vai dizer lá em capítulo 1 de João: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diga assim: não éramos, mas a partir de uma rejeição do que era, o judeu rejeitou. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Já recebeu ele já? Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite, se você ainda não fez. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu estou diante dessa plateia aqui, é esse povo mesmo? Só para me saber. Agora vai para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, por favor. Primeira Pedro capítulo 2, 9 e 10.
Agora, querido, isso já é a realidade aqui, depois de você ter recebido Jesus, depois dele ter congregado eu e você, depois ele ter feito com que nós nos tornássemos o seu povo. E aqui Pedro, então, que teve esse processo, passou por esse processo, Pedro foi chamado um dia também, assim como você e como eu. É ele que está, então, dizendo essas palavras aí, dizendo assim, mas vós sois, diga assim, eu sou. É forte essa palavra, né? Difícil a gente falar eu sou, né? Porque essa palavra só é usada realmente para aquele, mas você está entendendo qual é o contexto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, não era povo. Ficou claro isso para você? O povo adquirido, querido, você foi comprado por um alto preço, assim como eu. Foi um preço alto pela sua vida, pela minha vida. Custou o sangue de Jesus para que você se tornasse o povo de Deus. Olha lá, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo. Se não ficou claro agora, é só se desenhar. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu vou reler de novo esse versículo 10 para a gente começar a pregar. Vós que em outro tempo não erais povo, Jeremias está profetizando, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E aqui isso já é realidade, isso já aconteceu, aqui já é algo que já se cumpriu, aleluia. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deixa esse versículo 9 aí, por gentileza aí, o 9, deixa eu passar algumas coisas para vocês. Querido, Deus está falando aqui, de uma forma bem resumida, eu não vou aqui estar trabalhando muito essa questão de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, não que isso não seja importante, muito importante. Cada um desses temas aí dá uma pregação, e é muito importante você saber o que é realmente ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas, amado, nós não tínhamos, sabe, este acesso, mas um dia, quando, assim como aconteceu com Jesus, ao sair das águas do batismo ali, uma voz ecoou ali no Jordão, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho, está dando a ele uma identidade, está mostrando, não precisaria fazer isso entre eles, está mostrando para os que estão ali, a multidão que está ao redor, vendo tudo que está acontecendo ali no batismo. O próprio Jesus se opunha a fazer isso, né? O próprio João, calma, Veronese, o próprio João falou, mas o que é isso? Eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus então fala ali, convém que cumpra-se toda a justiça, e João então fez o que fez ali, você sabe a história, eu não quero me perder aqui, tempo aqui, mas ali houve uma identidade, após passar pelas águas do batismo, isso é muito importante para a sua vida, se você ainda não fez, ali ele está recebendo, diga assim comigo, uma identidade, diga comigo, uma identidade, agora ele está sendo ali recebido como, está sendo identificado, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, identidade. Só que Jesus ali, depois dessa identidade, amado, você tem uma identidade também, você é nação santa, você é povo adquirido, você é sacerdócio real, você não vai ser, você é, se você já recebeu Jesus, já passou pelas águas, já teve essa identidade de filho, deixa eu ver quem é filho aqui, então é com você que Deus quer falar. Então assim, quando ecoou essa voz, este é o meu filho, diga assim, isso é identidade. Mas você não tem só uma identidade. Eu não tenho só uma identidade. Eu tenho um destino profético. Diga assim, eu não tenho só uma identidade.
Eu tenho um destino profético. Eu tenho uma cidadania celestial me esperando. Eu tenho uma vida eterna como destino profético. Diga assim, uma vida eterna me aguarda. Eu vou morar nos céus. Ele está preparando o lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Depois eu vou voltar para buscar vocês. Para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Diga assim, eu tenho uma identidade. Mas isso tem que ficar bem claro, irmão. Para você entender a mensagem, isso tem que ficar muito claro. Diga assim, eu tenho uma identidade. Agora, eu sou filho, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso é você. Só que não temos somente uma identidade e um destino profético. Nós temos um propósito. Ixi. Diga assim, eu tenho uma identidade e um destino profético, mas eu tenho uma missão. Jesus veio cumprir uma missão, e Ele deu uma missão para mim e para você. Jesus veio por causa de uma missão, e essa missão te alcançou. Essa missão de Jesus me alcançou. Se Jesus tivesse só uma identidade e um destino, e não tivesse uma missão, eu e você estávamos perdidos. Vai falar assim, mas ele tinha um propósito. Ele tinha uma missão. E aqui deixa claro, irmão, para que Deus fez tudo isso. Está dizendo assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Opa, aí eu encontrei meu propósito. Diga assim, meu propósito está aí. A minha missão está aí. Lá atrás foi profetizado, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu vou me alegrar por eles, fazendo-lhes o bem, e eu os plantarei nessa terra com todo o meu coração e com toda a minha vontade. Eu vou me alegrar todas as vezes que eu puder fazer o bem para esse povo, eu vou me alegrar. Eu vou dar a eles o mesmo coração, o mesmo caminho, para que eles me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos depois deles. Eu vou me alegrar com eles, eu vou me alegrar com eles, fazendo-lhes o bem. Isso já aconteceu, irmão. E Jesus veio, recebeu uma identidade, uma missão, até o momento que ele falou, está consumado. Tudo bem até aqui? Agora olha que relacionamento tremendo, irmão. Praticamente todos os louvores aqui foi falado sobre amor. Um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor. E aqui, o que nós vamos trabalhar sobre essa questão de eu entender? Para que anuncieis. Ou seja, eu tenho uma missão de anunciar. Se eu não anunciar, alguma coisa está errado no meu entendimento a respeito de quem eu sou, porque eu fui tudo isso para isso. Eu só sou tudo isso se eu entender a missão. Se eu não entender essa missão, ainda a manifestação, sabe, maior que Deus quer realizar na minha e na sua vida, muitas vezes parece, por que essa manifestação não acontece na sua plenitude? Por coisas básicas que nós vamos entender aqui nessa noite, não que você não saiba, de repente nós precisamos só nos lembrar delas. Tudo bem até aqui? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o meu propósito, esta é a minha missão, anunciar o que Deus tem feito na minha vida. Para que anuncieis. E muitas vezes as pressões, as pressas, tudo, irmão, coopera, contribui para que nós não tenhamos um testemunho. E muitas vezes, querido, esse anúncio vai muito mais daquilo que você é do que daquilo que você fala. Muito mais daquilo que as pessoas vê na sua vida, vê na minha vida, do que daquilo que eu prego.
Você é testemunha, irmão, você é um testemunho vivo, você é uma página que está sendo lida. A Bíblia de muitas pessoas, diga assim, sou eu. Você é a Bíblia para muitos que não lê Bíblia. Não, realmente, essa história de igreja, parece que fez bem para o William. Eu conheci o outro William. Agora, eu estou vendo que realmente está fazendo bem para ele. Ele tem sido mudado. Ele tem sido transformado. Então, muitas vezes nós vamos anunciar sim, sabe? Anunciar. Mas nós vamos também anunciar pela nossa conduta, pelo nosso testemunho. Tudo bem até aqui? Fica tranquilo que não vai estreitar não. Se é que a palavra já não é estreita, né? Mas querido, deixa eu passar um negócio para você agora, de um relacionamento de amor, né? Porque qual que é o versículo, pastor, que o senhor está falando aí desde o início, que na quarta-feira o senhor ouviu esse versículo, hoje de manhã na escola dominical esse versículo novamente veio, na realidade, sabe, veio como para mim assim, ó, João 14, 21, coloca aí. Aleluia. Olha só, amados, presta atenção nisso. É tão simples que eu tenho que prestar bastante atenção para você pegar aí o... Olha que coisa tremenda, irmão. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa e os guarda e os pratica. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, os observa, os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós estamos falando da manifestação da glória de Deus. Deus quer se manifestar mais e mais a mim e a você. Deus quer se manifestar a glória dele. Essa questão de mandamentos, irmão, se você for ver essa questão aí, está falando sobre amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Diz, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Não adiantava o Pedro falar, eu te amo. Ele falou, mas por que você não está fazendo o que eu mandei você fazer? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, então cuida das minhas ovelhas. Então, ó, eu te dei uma missão lá atrás, Pedro. Lembra que eu dei um propósito para você? Lembra que eu te chamei para uma missão, Pedro? Lembra que eu te chamei para um propósito, Pedro? A única forma, querido, de eu responder se eu amo a Jesus, não tem outra forma. A única forma de eu responder que eu amo a Jesus é se eu estou guardando os mandamentos que Ele deu para mim como missão e como propósito. Não tem como, não tem outra maneira, irmão. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Mas sim, mas o que é que Ele te deu como missão? É aqui que eu quero falar sobre Jesus. A forma que Jesus respondeu esse amor. Porque você vai encontrar na Bíblia várias vezes, coloca aí para mim, João 3,35. Quando você chega no batismo de Jesus ali, nós já falamos sobre isso, esmiuçar muito, mas você vai ver que tem também essa confirmação do Pai dizendo, esse é meu filho amado. Então, diga assim, o Pai está dizendo que o Filho é um filho amado. E aqui está dizendo aqui, João capítulo 3, versículo 35, diga assim, o Pai ama o Filho. Mais uma vez, o Pai ama o Filho. Então está mais uma vez, e tem várias outras vezes que está falando sobre isso, do amor do Pai pelo Filho. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Mas agora olha aqui, queridos, o que está escrito aí? O que é essa prova de amor de Jesus para com o Pai? João 14, versículo 31.
Essa é a prova de amor que Jesus demonstrou para com o Pai. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Então, querido, a obediência ao propósito é uma prova de amor. Esse é o título da mensagem. A obediência ao propósito, a obediência à missão é a única forma de eu provar que eu amo a Deus. Precisa fotografar agora. Jesus provou o amor, irmão. Lá em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova. Sabe aquela história de namorado? Que o namorado quer uma prova de amor, que a namorada quer uma prova de amor, não é com um buquê de flor, não é, é tremendo, é maravilhoso, né? Todo mundo, não é, como que você prova que você me ama? Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele prova o seu amor, e Jesus provou o amor que ele tinha para com o Pai, porque tinha uma missão, sabe? Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai que me... A missão, propósito. Então aqui está sendo claro: o Pai ama o Filho, o Pai ama o Filho, o Pai ama o Filho, o Pai ama o Filho. Ei, o Pai te ama, o Pai me ama, o Pai quer me fazer o bem, o Pai quer me plantar nessa terra com todo o coração e com toda a vontade, o Pai vai se alegrar fazendo o bem, o Pai quer que eu entenda que eu tenho uma identidade de povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, sabe? O Pai se alegra em me dar esta identidade, mas o Pai me dá também, além de uma identidade, um destino profético, mas não somente uma identidade e um destino profético, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E como que você prova, Jesus, que você ama o Pai? É que eu faço aquilo que o Pai me mandou. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, esse é o que me ama. Jesus tinha um mandamento do Pai. Ele observou esse mandamento, ele amou o Pai. Você está aqui? João capítulo 14, versículo 15, por favor. Se me amardes, é uma condição, irmão. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha, é simples. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Versículo 21 e 23. Aí mesmo, 14, nós já lemos o 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 23 e 24. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, presta atenção que eu vou te dar o propósito ainda, fica tranquilo, nós temos 11 meses para esse propósito, aleluia. Se alegra aí, irmão, é coisa boa vai vir para você aí. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Deixa eu resumir aqui, para te colocar dentro da história que a gente precisa cear. Você já namorou? Isso, de forma correta, é uma benção, amém? Quem dava flor para a namorada aqui? Se as floricultura fosse depender dessas flores aí, estava quebrado, irmão. Se as floricultura fosse depender... Vamos inverter. Qual mulher gosta de ganhar flor aqui? Fica a dica. Fica a dica, né? Mas você viu que o número de quem dá flor é menor, né? Mas veja bem, por que que o namorado dá uma flor para a esposa, ou para a noiva? Ele quer fazer o quê?
agradar, é boa a palavra agradar, porque ele sabe que ela gosta, também ou não? Gosta ou não? As mulheres, me ajuda aí. Então se você é o noivo, Jesus é o noivo, amém? Nós somos a noiva, mas se o noivo sabe a vontade da noiva, o noivo está falando lá, ó, eu vou me alegrar fazendo o bem para eles, né? Então quando você está fazendo o bem para quem você ama, você está entregando alguma coisa, amém ou não? Você está querendo dar uma prova de amor. Então, o que é que você acha que Jesus deseja? Sabe que jeito que é, irmão? O desejo de Deus é que todos se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Eu falei para você que é simples. Eu não estou complicando, irmão, é a palavra que é dura. Querido, na realidade a única forma de eu agradar Jesus é ganhando almas. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, daquele que me chamou, daquele que nos chamou das trevas. Nosso destino era o inferno, irmão. Estávamos perdidos pela eternidade, mas Deus em sua infinita graça, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Nós fomos tirados das trevas e transportados para a sua maravilhosa luz. Não éramos povo, nos tornamos povo. Não tínhamos acesso, tinha um véu que separava. Esse véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso como sacerdote real. Sabe, hoje você pode chegar livremente diante dele e falar: Pai, em nome de Jesus, esse que abriu um novo e vivo caminho, somente por Jesus eu chego, porque ele abriu o caminho. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje eu tenho acesso, como sacerdote, eu posso chegar na presença dele e falar: Pai, Paizinho querido, eu estou aqui, nesta manhã, te adorando, te bendizendo, e também te pedindo, coloca alguém no meu caminho, para que eu possa testemunhar do teu amor. Você consegue entender a simplicidade disso? E como que a gente é roubado nisso? Sabe, querido, eu anotei aqui, como que eu vou então fazer uma prova de amor para Jesus? Jesus falou que a forma dele amar o Pai, era fazer o que o Pai mandou. Teve um momento que foi difícil, que eu vou: Pai, se possível, a missão é dura, é árdua, a missão que o Senhor me deu, se possível, afasta de mim. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E quando Jesus fez a vontade do Pai, Ele está falando: eu te amo. Como que eu falo que eu amo Jesus? Amar a Jesus é procurar fazer a sua vontade. A vontade de Jesus é salvar a humanidade, reconciliar o homem com Deus. Ele quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora deixa eu te passar algo que a gente perde à medida que a gente vai, sabe a história do primeiro amor? Olha que simples para a gente cear. Diga assim comigo: o salvo. Dava o título da mensagem aqui. Será que eu mudo, Jesus? Não muda não. Mas aqui dava outro título, irmão. Diga assim: o salvo quer salvar. Esse é o propósito. Você foi salvo para que você salve outras pessoas. Deus fez a obra em você para que Ele possa fazer através de você. Deus fez a obra em nós para fazer através de nós. Diga assim: o salvo quer salvar. Olha só, a mulher samaritana não tinha nada disso que eu falei aqui. Ela era, considerada alguém que não era do povo de Deus, samaritana. Ela era totalmente ali, discriminada pelo fato dela ter uma vivência ali com problemas de relacionamentos. Ela escolheu ir buscar água no momento que ninguém ia, porque ela não queria ser vista. E quem chega ali no caminho dela, como chegou um dia no seu e no meu,
Quem aparece ali? Ele já apareceu um dia no teu caminho. E aí ela está falando, vocês dizem que o lugar que se deve adorar é nesse monte, mas nossos pais, vamos parar com essa história de monte. Vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a verdadeira adoração vem dos judeus. E Jesus está falando com ela ali sobre isso. Mas quando essa mulher está com um problema ali, que ela não está entendendo o que Jesus quer dar para ela, ele está falando de uma água, e ela está falando de outra água. Você sabe da história. Mas chega um determinado momento que ela fala, então me dá dessa água. Então vai e chama o teu marido. Mas eu não tenho marido. Você disse bem, porque você já teve 5, esse que você está vivendo com ele agora não é o teu marido. Então, diante de toda essa conversa, essa mulher, diga assim comigo, tem um encontro com Jesus. Diga assim, a mulher samaritana, não era povo, passou a ser povo. Não tinha acesso, passou a ter acesso. O próprio Jesus recebeu ela. Mas agora o que ela fez depois? João 4. Aleluia. A partir do versículo, você sabe da história, né? Ela está falando sobre adoração, Jesus fala, né? Vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que os Pai procura que assim o adorem. E a mulher então, diante desse diálogo, ela fala, o Messias vai vir. Ela fala, eu falo contigo, sou eu que estou falando contigo. Versículo 27. Depois desse encontro, irmão, olha o que acontece. Nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede. Olha só, irmão, para que anuncieis, diga assim comigo, para que anuncieis. Opa, ela foi alcançada. Opa, ela conheceu. Opa, ela foi recebida. Opa, agora ela faz parte. E agora ela vai fazer o quê? Anunciar. Ela deixou o seu cântaro, saiu daquele poço e foi lá para a cidade. Eu encontrei um homem ali, que ele está dizendo tudo a meu respeito. Porventura não é ele? Esse é o nosso papel. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade. Quando você começa, querido, a anunciar para alguém, falar, Jesus está transformando a minha vida. Eu fazia isso, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais. Eu estava com meu casamento destruído. Não tinha mais jeito para mim. Eu estava endividado, eu estava totalmente com problemas terríveis. E Jesus tem mudado a minha vida, Jesus tem mudado a minha sorte. Mas o que está acontecendo com você? Vem comigo, que eu vou te mostrar. Foi isso que essa mulher fez, irmãos. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39, para a gente ganhar tempo. 39 a seguir. E muitos dos samaritanos, diga assim, e muitos. Teu testemunho pode alcançar muitos. Essa parte da mensagem você não está gostando. O teu testemunho pode alcançar muitos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, irmãos, as pessoas que você vai falar do amor de Jesus, que Jesus tem feito na tua vida, que você vai testemunhar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, você vai testemunhar, você vai, pregar, você vai falar desse amor, você vai mostrar por aquilo que está acontecendo na tua vida, e eles vão ouvir primeiro o que você está dizendo, e alguns vão até Jesus. Agora o que acontece depois? Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali, quantos dias? 2 dias, 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua, você entende onde você enquadra aí? Só para quem já ficou claro, dá um amém aí, diga assim, a salva, quer salvar, cutuca alguém que está do seu lado, fala, o salvo quer salvar.
Se o salvo não está salvando ninguém, irmão, está com um problema de fabricação. Mas na oficina de Jesus aqui nessa noite vai ser curado, aleluia. Diga assim, você foi salvo para salvar. A samaritana foi salva para salvar. Você foi chamado, irmão, para chamar outros. Nós vamos terminar aqui, João capítulo 1. Está difícil entender? 12 pessoas disseram não. Está difícil entender? Evangelho de João capítulo 1, versículo de número 35, os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, olha só o que é esse anúncio, o que é isso, anunciar, irmão. E os 2 discípulos de João ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, que ouviram aquilo. Viu, Jesus, volta lá. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Continua. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Quem já achou ele aqui? Olha isso, irmão, você acha ele, faz outras pessoas acharem também. Achou primeiro a seu irmão? Ó, eu achei o homem. Ele está fazendo algo na minha vida. Mas como que é isso? Vem ver, vem ver. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, eu sei quem você é, eu sei qual é a sua identidade, mas eu vou te dar uma outra identidade, um outro destino, um outro propósito. Ele sabe como que você chega, irmão. Ele sabia quem era esse homem, ele já está mudando o destino dele, a identidade dele. É o que ele fez na minha e na sua vida, está fazendo aqui. Levou até Jesus, vai trazer alguém até Jesus, e o destino dessa pessoa vai ser mudado. Estava condenado para as trevas, vai vir para a sua maravilhosa luz. Estava por fogo eterno, vai vir, sabe, ter o acesso a uma vida eterna. Isso não te alegra? E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, eu sei quem tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E era Filipe de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhes Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe. Mas fala com voz de profeta mesmo. Continua. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Sabe, querido, deixa eu propor para você algo para a gente cear. Você pode, irmãos, não apenas, sabe, assim, eu falei para umas 20 pessoas, não. Você pode ganhar uma alma para Jesus até o final desse ano. De que jeito? Acompanhando. Não é fala lá e deixa para lá, não, ora. Sabe, convive um pouco com a pessoa.
Salvador está falando esses dias lá no meu escritório, essa semana, a respeito de alguém muito próximo dele ali. Querido, isso tem que arder no meu coração e no seu coração. Deus vai colocar alguém, sabe, vai te mostrar alguém, mas você vai interceder por essa pessoa, orar por essa pessoa, tentar se aproximar dessa pessoa, mas colocar isso como um objetivo, como um propósito. Se o propósito de Deus é que todos se salvem, Senhor, coloque alguém que eu possa ser um instrumento de salvação nesse ano de 2026, porque o lugar já está sendo preparado. Você acha que está preparando o lugar para quê? Então, querido, faz um objetivo, além dos teus planos, fala, Senhor, o plano do Senhor, ele tem que ser primazia, o reino de Deus é em primeiro lugar, e eu quero ganhar alguém para Jesus no ano de 2026, sabe o que vai acontecer? Você está cumprindo o mandamento de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os observas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e nós nos manifestaremos a eles. Você quer manifestação de Deus, irmão? Faz aquilo que agrada a Deus. Você quer que Deus se manifeste de uma forma singular, sabe, poderosa na tua vida? Ganha almas para Jesus. Você vai ver que isso, querido, é o melhor investimento que existe, é almas para o reino de Deus. Você recebe essa palavra? Eu quero orar por isso, se você puder ficar de pé. É por isso que, se eu não estou enganado, acho que é Provérbios 11:30, vê aí se é isso. Isso não está na... Dá para colocar aí ainda? Olha lá, é isso mesmo. Diga assim, a parte B, fala assim, o que ganha almas. O que ganha almas. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, está sendo sábio, irmão? Fala assim, nós precisamos ser sábios. E nós seremos sábios. Neste ano de 2026, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Pastor Marcos já está falando aqui, eu vou batizar, aleluia. Irmão, está tudo pronto, irmão. O tanque está pronto. Deus está preparando o lugar. E Deus está te dando uma palavra que Ele conta contigo. E se você entende esse propósito, se coloca, se posiciona, Ele se manifesta a você. É fácil entender isso ou não? Pai, no nome de Jesus, eu sei que a simplicidade dessa palavra, ela é, Pai, de uma forma tão simples, Senhor. Mas eu sei, ó Deus poderoso, que o resultado, Pai, é tão profundo, é algo, Senhor Deus poderoso, que é, Senhor, nós estarmos entrando num caminho, Senhor, de uma pessoa que está sendo conduzida às trevas, está sendo, Senhor Deus, ó Pai querido, massacrada, está sendo ali humilhada, está sendo, Senhor Deus, roubada do direito que o Senhor já adquiriu naquela cruz. Senhor, tudo já está consumado, tudo já está feito, mas muitos estão indo para o inferno. Nos ajuda, Senhor, desperta em nós essa motivação, esse desejo de entendermos, Senhor, que nós temos uma identidade, temos um destino profético, mas temos principalmente no meio, entre a identidade e o destino profético, nós temos um propósito, uma missão, e o Senhor quer, ó Pai querido, contar conosco, para anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Abra o nosso entendimento, coloque pessoas no nosso caminho, que nós possamos investir tempo, não é gastar tempo, é investir tempo em oração por almas, é investir tempo, ó Senhor, ó Pai querido, e nos aproximarmos de pessoas, que o Senhor nos apontar, colocar diante de nós, para que possamos estar, ó Pai querido, fazendo aquilo que te agrada, aquele que tem os meus mandamentos e os observa, este é o que me ama. Nós queremos te amar. A obediência é uma prova de amor. A obediência é uma prova de amor. Quando Jesus obedece, Ele está dizendo, e para que o mundo saiba que eu amo o Pai,
eu faço tudo aquilo que Ele me mandou. Senhor, nos ajuda. Senhor, desperta em nós esse propósito, desperta em nós, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos. Pai, faz a tua obra, faz a tua obra, faz a tua obra, manifesta o teu querer, manifesta a tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o seu lugar aí, amados. Queria chamar aqui os obreiros, os pastores, os que estarão aqui servindo a ceia. Mas eu queria que você de fato fosse despertado por essa palavra, não deixasse ser mais uma informação, irmãos, mas que você realmente colocasse isso como um projeto. Se isso não está no teu projeto de 2026, coloca lá em primeiro lugar, uma alma para Jesus. Em primeiro lugar, uma alma para Jesus. E o que significa essa alma para Jesus? É uma prova do meu amor para com Ele, porque isso agrada a Ele, e eu quero fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. E se almas agradam ao meu Senhor, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Senhor, não sem propósito e sem um motivo, nós estamos diante de algo que o Senhor mesmo disse para fazer em memória. Quando olhamos para a palavra fazer em memória, porque algo lá atrás aconteceu, o Senhor fez o que fez, e se entregou naquela cruz, e o teu corpo foi partido ali, Senhor, o teu sangue foi ali, Senhor Deus, ó Pai, derramado, um alto preço foi pago, e quando nós fazemos em memória, nós, ó Pai querido, nos lembramos que não foi por prata e nem por ouro que nós fomos resgatados nas nossas vãs maneiras de viver, mas foi através do precioso sangue de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos valorizar tudo que o Senhor fez naquela cruz, pelas nossas vidas, e que agora que nós venhamos entender que há um propósito em tudo isso, o Senhor quer que nós venhamos a anunciar, e nós iremos fazer isso para o teu louvor e para a tua glória. Nós queremos consagrar esses elementos da ceia nessa hora, consagrá-los e pedir ao Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, não é que este é o propósito, mas eu sei, ó Deus poderoso, que o Senhor pode fazer com que nesse momento coisas sobrenaturais aconteçam. O Senhor pode curar, o Senhor pode fortalecer, o Senhor pode, ó Deus poderoso, abrir o entendimento. O Senhor pode, neste momento que nós estamos, ó Pai querido, confirmando, reafirmando a nossa aliança com o Senhor, e se temos aliança com o Senhor a ponto de estar tomando a ceia, nós estamos entendendo também o que o Senhor nos chama a ser e a fazer nessa noite. Nos ajuda, Senhor, nesta missão, nesse propósito de ganhar uma alma para o Senhor. Nós iremos cear com esse entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vai estar sendo servido aí, mas no momento que você estiver aí com o pão e com o cálice, faz uma autoanálise, não no sentido de tomar ou de não tomar, não é isso. Não deixe você ser condenado, irmão.
Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem te condena, sabe, já foi vencido na cruz. Há um que te justifica. Mas a questão que eu estou falando de você fazer um autoexame, é de você entender: eu estou realmente amando Jesus? Medite sobre isso. Sabe, quando ele disse ali, irmão, sabe, ele deixou bem claro. Ele disse assim: ide por todo o mundo. Isso é um mandamento. Para quem? Para o pastor, para o mestre, para o pastor. É um mandamento para a igreja. Diga assim: é para mim. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Quantos estão sendo condenados justamente porque eu não estou pregando o evangelho? Você consegue entender? Não consegue. Vou repetir, você consegue entender isso? Então no momento ali da ceia, irmão, sabe, eu estou vendo o Marquinhos lá, né? Olha a importância. Cadê o Eloy? Está para lá? Está aqui. Um dia ele simplesmente falou: eu conheço um. Eu ia falar um gordinho, mas não vou falar isso não. Vai dar problema depois. Dá para ir lá na casa dele fazer uma visita, pastor? Quantos anos? 13, 14? 13 anos atrás. 14, 13 não é muito bom, irmão. 14. 14 anos atrás, irmão. De 12 pulou para 14. Está aqui o homem aqui, ó, Marquinhos. Valeu a pena? Você se alegra com isso? Tem mais aí que você pode ganhar para Jesus. Então, queridos, tem muitas coisas. Um dia, está aqui o Salvador aqui, onde ele foi fazer uma... Eu vi um projeto aí, de um portão aí, e eu descobri que era esse cidadão aqui que... E aí, vai daqui, vai dali e tal. Ele me convidou para uma reunião da Donep, estava tendo um CPP ali. Olha que besteira que ele foi fazer. Aí vocês têm que me engolir agora, mas a culpa é dele. Me convidou, eu estou aqui, irmão. Então tem muitas pessoas que Deus quer trazer para esse lugar. Por quê? Porque é o propósito dele, a vontade dele, não porque nós somos bons. Quem somos nós, irmão? Mas ele é. E ele quer te usar, ele quer me usar. Então convida alguém: ó, e aí, como é que é isso? Vem ver. Vem de ver. E as pessoas foram e ficaram. E trouxeram outros. Isso é a igreja do Senhor. Você consegue entender dessa forma? Então Deus quer realmente fazer a obra, e Ele conta contigo. Então nesse momento de ceia, analisa isso. Eu posso ganhar uma alma para Jesus nesse ano. Esse vai ser meu projeto principal. E eu vou comemorar isso no final do ano, em nome de Jesus.